prática do Espírito. A função prática do Espírito, que é o Espírito que é eterno e que se comunica com Deus. Não é minha alma. Não é a sua alma. Significa que o meu ego não vai... Não, quando você tem um espírito ligado a Deus, não significa que você está eximido de emoções, é que ele toma o controle. Não é compartimentalizado, agora isso aqui é o espírito, isso aqui é a alma. Não, é tudo junto. Tá. Só que a capacidade de você crer, a Bíblia diz, as coisas espirituais não se discernem fisicamente, mas só espiritualmente. Então a fé é uma capacitação, uma habilidade do espírito. Se você não nascer de novo, como Jesus diz, você não pode ver o reino de Deus. Você tem que passar por um processo de transformação em que você invoca Deus para entrar na tua vida e Ele então faz você nascer de novo. E aí o teu espírito é como se você tivesse acordado, entendeu? De um sono, e ele passa a olhar para as coisas e discernir o que ele nunca discerniu. Por isso que você tem pessoas que sabem tudo da Bíblia, mas não creem em Deus. Existem pessoas... Dá para um ateu ler a Bíblia, entender aquilo ali, pegar, sacar o que está rolando ali, e sacar, por exemplo, inclusive entender a personalidade de Jesus e ainda assim não continuar sendo um ateu. É perfeitamente possível. O Pondé, por exemplo, já recebeu o Pondé. Já. Eu gosto muito dele. Do Pondé. É um dos caras mais brilhantes que eu entendo. Salve, Pondé. Vem aí de novo, cara. Ele é uma pessoa inteligentíssima. Ele, por ter um background judeu, né? Ele um dia falou uma coisa que virou fã dele. Ele falou, qualquer pessoa que diga que a Bíblia não é um baita de um livro, é um burro. É, porque ele fala bem claramente mesmo. Entendeu? Só que ele não teve uma experiência com Deus. Eu oro por ele, eu falo, Senhor, um camarada desse, brilhante desse jeito, ele precisa ter uma experiência contigo. A experiência que não é só entender, é experimentar. Eu experimentei Jesus. Eu experimento Jesus na minha vida. Todo dia. Todo dia eu falo com ele, eu sinto a presença dele. Entende? Isso eu não negocio isso. Isso daí é só para eu pegar aí o que você falou do corpo, da alma e do espírito. Isso, essa experiência, esse contato que você tem com o divino, estaria associado ao teu espírito. É o espírito. É por isso que Jesus fala, se alguém não nascer da água e do espírito, não pode ver o reino de Deus. Tu acredita em fantasma? Claro, não. Você sabe que a palavra fantasma vem do grego também, né? Phantom significa o que se manifesta. Tá. Entendeu? Um fantasma, tipo um fantasma mesmo. Uma pessoa uma casa assombrada. Eu não penso que seja um ser humano que morreu. Eu penso que é um demônio. Mas claro que eu acredito. Acredito mesmo. Mas não acho que pessoas voltam. Tá. Não, então vamos lá. Se eu tive uma visão do fantasma da minha avó, na tua opinião, não é minha avó? Não. É um demônio que se manifestou. Para onde vão as pessoas que morreram, então? Então, antes da ressurreição de Cristo, no Velho Testamento havia um lugar chamado Sheol. Um monte de perguntas que provavelmente tu vai ficar assim, caralho, que pergunta idiota. Não, são perguntas ótimas. É uma perguntas que eu recebo todos os dias. Todo mundo me pergunta sobre isso. Onde que as pessoas ficavam? Chamava Sheol. Jesus conta uma história, graças a Deus que ele conta essa história, de dois homens. Um era um cara rico, mas maldoso, não tinha temor algum a Deus. E o outro era um homem muito pobre, mas que era temente a Deus, chamado Lázaro. E ambos morrem e estão no seio de Abraão. E aí Jesus vai descrevendo a história e fala que o rico estava de um lado morrendo de sede e ele vê o Lázaro e ele fala assim, pai Abraão, ele está falando, então quer dizer, está próximo, ele consegue ver. Pede para o Lázaro molhar a mão na água e pôr na minha língua, que eu estou morrendo de sede. E o pai Abraão fala para ele assim, os que estão aqui não podem ir para aí e os que estão aí não podem vir para cá. Aí ele fala, então deixa eu voltar para a casa da minha família para eu avisar os meus irmãos. E o Abraão fala para ele, ele já tem as leis e os profetas. Está falando do quê?
Da Bíblia. A lei é a Torá e os profetas é o Naviim. Né? No Velho Testamento inteiro é chamado de Tanar. Tanar é de Torá, depois Nabiim, que são os profetas, e o Ketubim, que são os escritos, tal. Então, isso o judeu chama o Velho Testamento, que é a Bíblia deles, de Tanar. E Jesus falou, eles têm a lei e os profetas. A ele eu vi. Ou seja, o que a gente tira como inferência isso? Que Deus não vai deixar ninguém voltar. Não pode voltar. Então, quem é que aparece? São espíritos enganadores. Existem espíritos chamados espíritos de familiaridade. O cara acompanha a tua família há gerações. Ele consegue imitar a sua voz. Olha, não tem gente que imita a voz? Você não cansou de receber os caras que vêm aqui imitar? Oh, mas eu sou o marido aí, tá ok? Esse aí todo mundo sabe. Você imita também ou não? Não. Mas até que ficou legal, tá ok? Agora, o cara acompanha, ele vê a tua família, ele vê tudo que você faz, ele sabe dos seus segredos. Aí ele vai, entra num médium e conta o que aconteceu. Isso é o que a gente entende da Bíblia. Tenho super respeito, tenho amigos espíritas que pensam diferente de mim, mas na Bíblia a gente sabe que não pode voltar. Então eu acredito que tenha os espíritos, fantasmas, mas não dos seres humanos. São demônios. Tá, não, meu ponto seria, se fossem seres humanos, se esses fantasmas, o que são? É a alma ou o espírito? O que está no seio de Abraão é o espírito. É o espírito. Tá. Porque a alma e o corpo ficam enterrados, aguardando o dia da ressurreição. Tá. Isso é complexo. Porque alma e espírito, alma e corpo são físicos. O que é a alma, segundo a Bíblia? A psique. O que é a psique? É a sua mente. O que é a sua mente? Resultado de interação de bilhões de neurônios que fazem sinapses que se pensam. O seu cérebro, ele tem áreas inteiras de memória, mas se você olhar fisicamente, se você tem uma pessoa que sofre um acidente, ela pode perder memória, ela pode perder a habilidade de fala, porque atingiu fisicamente uma área que era responsável por aquilo. Então, a alma, a psique, que é a sede do intelecto, dos pensamentos, do raciocínio, da vontade, é físico. Faz parte da natureza física. Então, corpo e alma, quando o indivíduo morre, ele fica debaixo da terra. O espírito é outra natureza, natureza espiritual, que é a natureza de Deus. Esse é eterno. Esse não fica dormindo. Entendi. Agora, o corpo e a alma vão ficar aguardando o dia da ressurreição, que a pessoa vai receber, né, novamente a plenitude de tudo. Bom, eu entendo, para aceitar isso precisa de fé. Total. Mas você concorda comigo que precisa de bem menos fé para acreditar em Deus? Bem menos. Bem menos. Eu tô te falando, eu acredito em Deus. Talvez, quando eu falo Deus, o que vem na tua cabeça? Existem pessoas que pensam em energia. Como que os demônios entram nas pessoas, sendo que as pessoas, na teoria, são imagem e semelhança de Deus? Como que Deus permite e como eles entram? Outra pergunta maravilhosa. Muita gente deve ter essa Eles dúvida. só entram por legalidade. Legalidade. A Bíblia diz assim: irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. A palavra lugar ali é topos, de topografia, lugar físico. Tá. Deus é amor, não é? É. Quando você ama, você aumenta a presença, não aumenta a presença de Deus, porque Ele está 100% na gente, mas você dá espaço para a pessoa de Deus. Quando você odeia, quando você ira, olha Aqui, ó. batalha aqui, ó. É batalha já. Mais água aqui, pastor. Quando você dá lugar ao ódio, à ira, o apóstolo está dizendo: não se põe o sol sobre a vossa ira, ou seja, não vai dormir irado. Irai-vos e não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira e nem deis lugar ao diabo. Você dá lugar ao diabo na sua mente quando você abre brechas
e age em direção a coisas que são pecaminosas. Então, se você começar a dar vazão para pecados sexuais, brecha, ele vai entrar. É como se fosse uma armadura que você deixou de tapar uns buracos. Se você, por exemplo, usa droga. Outra brecha. Você sabia que a palavra droga... Gente, nós estamos falando de batalha espiritual. Eu sou um cara que minha voz nunca acaba. E fala bastante em culto, em tudo mais. Nada acaba. Eu tô falando de batalha espiritual. Eu tô falando, não é brincadeira. Tava achando estranho não ter começado. Tá vendo? Porque é uma coisa interessante e importante que vai falar. Então. Olha aqui. Quando você abre uma brecha e comete algum pecado, você abre um espaço em um lugar físico. A palavra drogas, aliás, a palavra feitiçaria no Novo Testamento é farmaqueia, é drogas. Porque os antigos, os feiticeiros, quando eles faziam as poções, eles usavam drogas. Então, quando o cara alterar o estado mental, exato. Só que abria brechas para os demônios. Então, eu não tenho dúvida que um demônio não pode entrar numa pessoa se ele não der brecha, se ele não abrir portas. Como é que você fecha a porta? Confessando o seu pecado, pedindo perdão a Deus e se enchendo de Deus, lendo a palavra, ouvindo louvor, entendeu? Colocar louvor no momento que você vai orar, se quebranta perante Deus, ouça a palavra, leia a palavra, fale a palavra, ore a palavra, porque as brechas vão sendo fechadas. Entendi. Precisando enviar dinheiro? Faça Pix agora. Eu acho que faltou alguma coisa sobre guerra espiritual, que a gente não falou de alguns sinais que podem indicar que a pessoa está sofrendo um ataque ou está em guerra espiritual. Fantástico. Vamos lá. Não, antes de mais nada, eu queria agradecer mais uma vez por estar aqui. A gente fica eu estava olhando o horário aqui, deu 3 horas. A gente fica preocupado. Será que vai ter papo, né? A gente já falou tanto. Sempre tem papo. Então, já fico mais tranquilo que a gente conseguiu achar assuntos interessantes aí para conversar. Olha, existem alguns sinais muito claros de batalha espiritual. Primeiro, pensamentos na mente. Pensamentos de, olha, eu não valho nada, eu sou zero à esquerda, a vida não vale a pena, quero morrer. Uma segunda característica também na mente é incredulidade. Você nunca teve um pensamento assim, eu estou ficando louco, Deus não existe, isso aqui tudo é uma loucura, eu estou doido. Às vezes eu já pensei nisso, será que não estamos numa simulação? Isso tudo também é ataque espiritual na mente. Outra coisa que é muito comum, isso na pessoa, né? Um desânimo absurdo, entendeu? Uma tristeza, alguém vai dizer, não, é depressão. Claro que se você olhar, se tiver condições de analisar a química do cérebro, está tudo bagunçado, mas qual é a origem disso que está por detrás? Porque o espírito da morte é um espírito de abandono, de tristeza, de olha, não tem esperança, é desespero. A ausência da presença de Deus gera um desespero, não é? Então esse é um outro sinal. Agora existem sinais externos. Quando, por exemplo, você começa a ver tudo dar errado, quebra aqui, quebra ali, parece que tem uma zica, né? Que tem uma hora que tudo começa a dar errado, quebra o carro, quebra o computador, quebra a geladeira, bate o carro, é roubado 2, 3 vezes. Quando uma coisa começa a passar dos limites, é hora de você parar e orar, buscar ajuda, pedir oração, porque pode ser uma batalha espiritual muito grande. Agora, sem dúvida alguma, a tentação para te levar para longe de Deus é uma batalha espiritual, porque um dos nomes do diabo é o tentador. Então, se você está passando por uma temporada de muita tentação na sua vida, tentação de alguma coisa que você não sabe que não deve fazer e tem vontade de fazer, cara, busque a Deus, porque Ele é o tentador. E a Bíblia diz, né, que a tentação, né, uma vez consumada, gera a morte.
A concupiscência, né? Te leva a isso. Então, tentação todo mundo tem. Mas tem momentos que você percebe que o inimigo está se levantando. Qual o objetivo dele? Roubar, matar, destruir, acabar com o teu casamento, acabar com a tua família, acabar com o propósito de Deus na tua vida. Então, a minha sugestão é, quando estiver assim, procure alguém que você confie, um amigo, um pastor, peça oração, porque sozinho é mais difícil. E Satanás, ele tentou, por exemplo, quando os discípulos estavam ali, a Bíblia diz que quando Jesus pediu para eles orarem, eles não resistiram. Porque o peso espiritual que estava sobre eles era tão forte que eles dormiram. E Jesus falou, vocês não puderam resistir nem uma hora. E depois ele diz, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então foi resultado de uma opressão maligna. Então, olha, quando você não consegue orar, quando você vai orar e sente aquele peso, Cansaço, sono. Por que tem gente que toda vez que vai orar tem vontade de dormir? Até gente que tem insônia. Começa a orar, dorme. Tem gente que dorme. Por quê? Está debaixo de opressão. Então, busca ajuda. Pode escrever o que eu estou te falando. Não vai acontecer da vinda de Jesus antes dos americanos deixarem de ser a nação hegemônica do mundo. As pessoas falam, pastor, você acha que nós somos a geração do fim? Eu creio. Isso é um dos temas que eu queria falar. Eu queria aproveitar esse gancho, Vilela, porque um dos sinais que nós estamos no tempo do fim é exatamente o fato de que Jesus disse que o evangelho seria pregado no mundo inteiro. Eu sempre tive uma interrogação, falei, como é que isso é possível? Como é que nunca vai ter missionário suficiente para ir para o mundo? E hoje, quando nós estamos aqui, falando para milhares de pessoas, essa palavra que está aqui, ela vai continuar repercutindo no mundo inteiro. Você sabe que eu tive na Europa, depois de Israel. Eu cheguei lá, muita gente falou comigo na Itália. Eu te conheci no podcast do Vilela. Uau! Você não tem ideia Coisa de quanta bonita, gente né? falou isso pra mim. Então, assim, hoje, esse é um sinal do fim, porque hoje nós estamos chegando no mundo inteiro, nos 4 continentes. Então, eu creio que nós estamos muito mais próximos. Verdade. As pessoas falam, pastor, você acha que nós somos a geração do fim? Eu creio, isso é um dos temas que eu queria falar. Porque é um dos sinais. Você sabe que certa vez Jesus estava respondendo para os discípulos qual seria o sinal da vinda dele. Ele falou, olha, vocês observam a figueira. Quando a figueira está florescendo, está próximo o verão. Tá. Bom, por quê? Porque uma árvore, ela floresce na primavera. Primavera vem antes do verão. E Jesus falou, quando vocês veem a figueira florescendo, está próximo o verão. Aqueles que virem a figueira florescer, não passará essa geração sem que eu venha. Agora, detalhe, a figueira é o principal símbolo de Israel. De Israel, né? O que é o florescimento de Israel? Na minha opinião, não é só 48, não é um quando evento só, se né? tornou... Mas a partir de 1967, Concordo. quando Jerusalém voltou a mão para a mão do povo judeu. Então ali, para mim, começou a última geração. Então, eu creio que nós estamos na geração Próximo que de vai ver vermos o Jesus verão, voltar. né? Do verão, que é a volta dele. Ele diz, quando vocês virem a figueira florescer, não passará essa geração antes que eu venha. Então, eu creio que nós estamos mais próximos do que podemos imaginar. As pessoas perguntam, quantos anos? 10, 20, 30? Pode ser. Por quê? Porque estas coisas que precisam estar prontas têm que acontecer. Então você ainda vê muitos focos de resistência. Por exemplo, os Estados Unidos, pode escrever o que eu estou te falando, não vai acontecer da vinda de Jesus antes dos americanos deixarem de ser a nação hegemônica do mundo. Que essa ordem tem que passar, né? Essa nova ordem, ela não é uma ordem que, embora a OTAN, embora as nações da Europa, do ponto de vista comercial, ainda dependam dos Estados Unidos, mas o que os Estados Unidos representam é tudo contrário
a Europa. E quando você vai para a Europa, ninguém mais fala de Deus. Nos Estados Unidos, ainda que tenha muita gente apostatando, ainda tem muita gente invocando a Deus. Ainda tem muita gente, sabe, orando. Então, eu creio que nós vamos ver o Império Americano cair. Outro dia assisti um podcast, não me lembro o nome, de um escritor falando Ascensão e Queda dos Estados Unidos. Eu achei muito legal, tem até o nome de um livro que eu comprei, não li ainda, porque fala exatamente isso. Legal. Então, eu creio que nós vamos ver a queda dos Estados Unidos, o fortalecimento dessas etnias em torno da ONU, em torno desse acordo com as nações árabes, e estamos nessa direção. Tem um historiador, Eric Hobsbawm, que ele fala exatamente nessa linha, sem nenhum viés bíblico. Ele fala: o século XIX será da Europa. Foi. O século XX dos Estados Unidos e o século XXI será da China. Ou seja, ele está falando de um outro país que representa esse desafio da ordem, que quebra essa hegemonia, né? Então não tem como derrubar esses pilares da civilização ocidental sem realmente derrubar esse cabeça. Vou dar um exemplo aqui que é secular, negócio de secular e cristão, para mim... sacro, né? Sacro, para mim não cola muito não, tá? Mas enfim, só para fazer distinção. O clipe, ele é para quem gosta de música de rock mais pesada e tal, eu não curto tanto, mas como músico acabo ouvindo, mas eu fiz uma análise no canal sobre um clipe do Iron Maiden, que é Writing on the Wall, escrito na parede, que ele pega a festa de Belsazar, né, no livro de Daniel, e ele mostra exatamente a passagem dessa ordem, como os globalistas fizeram a China e outros impérios e sistemas mais totalitários para derrubar essa ordem e para surgir uma nova ordem no final. Qual é a figura mais importante na China? Qual é o animal que representa a China? O dragão. E quem que é o dragão? É o próprio caído. A simbologia, né? A simbologia, pode ser, né? que represente uma hegemonia que parte dali. Assistam depois esse clipe lá, né? Esse clipe lá, Writing on the Wall, mais ou menos isso aí. E um detalhe, por exemplo, a Bíblia fala que virá um exército do leste de Israel de 200 milhões de soldados. Num tempo que o mundo não tinha 200 milhões de pessoas. Exato. Então, assim, tá tudo acontecendo, meu amigo, tá chegando. Se você